Olá, boa noite. O A Notícia entrevista hoje o empresário Dan Yosp. Ele foi nomeado neste ano campeão de alto nível do clima na COP30 pelo presidente Lula, fazendo engajamento entre sociedade civil e governos na COP que o Brasil recebe neste ano em novembro em Belém do Pará. Dan, muito obrigada por aceitar nosso convite e estar aqui hoje na Rede TV. Obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui com você. Eu começo perguntando então o que faz um campeão de alto nível do clima? Qual que é esse trabalho? O trabalho-chave é conversar com a sociedade não governamental, aqueles que não são as partes do COP, Convention of the Parties, que são os governos federais, então todos exceto os governos federais, para que a gente galvanize, dinamize essa sociedade não governamental rumo ao atingimento das metas do Acordo de Paris, que é quando começa essa organização dos Champions e do Climate Champions Team, que é uma equipe de mais de 80 pessoas, muitos especialistas ao redor do mundo nas diferentes soluções para mitigação, adaptação ou resiliência em relação à questão climática. E esse time trabalha dioturnamente ao longo dos anos e cada país sede da COP tem essa possibilidade de indicar o High Level Champion para acompanhar e liderar os trabalhos dessa equipe ao longo deste período de presidência da COP. Então, não necessariamente é um empresário todo ano. Não. O presidente Lula escolheu um empresário do setor industrial, você é vice-presidente da Fiesp também, é o presidente do conselho da Yosp Maxion, está no conselho de administração de outras empresas como a Embraer. Qual que é a mensagem que o Brasil está querendo passar com a sua escolha, com a escolha de um empresário para esse posto? O presidente Lula te pediu algo especificamente, deu algum sinal do que ele está buscando? Eu acho que tanto o presidente Lula, mas especialmente o presidente da COP30, o embaixador André Corrêa do Lago, tem falado muito de implementação. Eu acho que essa visão é que provavelmente levou à escolha do meu nome no sentido de que as soluções estão dadas, os regulamentos desde Paris estão basicamente traçados e o relógio está batendo os ponteiros e nós precisamos chegar próximo das metas do Acordo de Paris o mais cedo possível. Isso requer implementação. Fazer acontecer aquilo que já se planejou. E aí talvez essa ideia de ter uma pessoa mais do mundo empresarial, em que isso é o padrão e é o hábito, e a outra questão acho que é ampliar ao máximo a mesa, para que todos os atores se sentem e se sintam à vontade para trazer os seus problemas, as suas vantagens competitivas, aquilo que pode ser feito com maior rapidez, porque além de fazer a gente precisa escalar. Então, as boas ideias precisam ser rapidamente escaladas para que a gente tenha, de fato, a nível mundial, uma melhora dessa questão que hoje não está como se imaginava. Ela está um pouco pior do que se desenhou lá atrás em Paris e a gente precisa buscar esse jogo. Então, com base no trabalho que você vem desempenhando nessa função, o que falta para a gente conseguir entrar nessa implementação de uma maneira mais concreta, mais efetiva? Né? Você falou, os caminhos estão traçados, o que precisa ser feito a gente sabe, né? Preciso implementar e talvez por isso até tenham trazido um empresário. Então, como? Qual que é o caminho e o que você tem apontado aí? Obviamente não é um tema simples, senão já teria tudo sido feito, mas nós temos traçada na agenda de ação climática que o Brasil já lançou, a presidência da COP em conjunto com o Climate Champions Team e outras entidades lançaram algumas semanas atrás, são 30 objetivos-chave com várias soluções. Todas elas muito conhecidas, por exemplo, triplicar a geração ao redor do mundo de energias renováveis e sustentáveis, buscar a resolução daqueles setores chamados hard to abate, de maior dificuldade, por exemplo, cimento e siderurgia, a questão dos combustíveis, da aviação, do combustível marítimo. E essas, por exemplo, são dois temas interessantes, são rotas já traçadas e que precisam de um suprimento abundante para que a competitividade também seja razoável e você não onere tremendamente o consumidor num primeiro momento. Então, eu acho que aqui tem algumas áreas de maior dificuldade
e outras de maior facilidade, mas elas precisam todas andar. E nós também temos a questão do financiamento disso tudo. Então, além de buscar mais recursos, e o Brasil, a presidência brasileira da COP está trabalhando nessa chamada estrada de Baku para Belém, que a gente buscaria aí cerca de $1 trilhão ano, além dos 300 bilhões que já foram comprometidos lá em Baku, alguns instrumentos específicos, como o TFFF, que é um financiamento para que as florestas fiquem preservadas, florestas tropicais ao redor do mundo fiquem preservadas, a questão do crédito de carbono e uma série de outras iniciativas que também vão ajudar para que aquelas soluções, inclusive aquelas mais maduras e de mais fácil execução, possam escalar mais rápido. Porque se a gente for melhor do que esperado em algumas áreas e eventualmente pior do que esperado em outras, a gente vai ter uma compensação. Então a gente precisa sim apostar também naqueles caminhos mais já trilhados e maduros para que eles avancem com mais rapidez. Um pouco dessa discussão foi trazida no ano passado também no G20. Sim. Você esteve à frente do B20, né? Que era o diálogo do mundo empresarial, digamos Exato. assim, com o G20. E tinha até uma trilha de finanças, eu lembro, a gente conversou bastante nessa época também, já se falava nessa necessidade de um financiamento de trilhão, né? O que de lá para cá você tem trazido dessa experiência do B20 para a COP? E o que você acha que tem de diferente nesses dois níveis aí multilaterais, seja no G20, que o Brasil sediou no ano passado, e na COP? Qual é mais desafiador? Eu acho que a experiência do B20 para nós e a experiência do G20 para o Brasil é fundamental. O Brasil teve muito sucesso na condução do G20 e no B20, que era o grupo apenas dos negócios, nós concluímos que as duas questões centrais eram sustentabilidade e digitalização, e tudo que andava em torno disso. E a digitalização conversa muito com a sustentabilidade, porque ela é uma usuária imensa de energia. Então, nós precisamos fazer esse power da digitalização com sustentabilidade de forma renovável. Então, a gente já estava em cima do tema. Em relação à metodologia do B20 e talvez também do próprio G20, a ideia de priorizar a gente está usando muito. Então, em geral, nestas edições das COP se geram muitas novas iniciativas e muitos novos compromissos, os chamados pledges, iniciativas de ação climática. Nós não estamos vedando nenhum nem outro, mas a gente está dizendo, olha, nós temos mais de 400 iniciativas em curso ao redor do mundo. Então, por que não focar nelas? Porque vai ser mais fácil implementar as que já estão em curso e que existem do que a geração de novas. E já há uma definição de muitos países também considerando nas suas declarações do que pretendem fazer, as chamadas NDCs que agregam o país como um todo, já estão considerando várias dessas iniciativas. Então, usá-las e estudá-las melhor tem sido uma ação que a gente está fazendo que é muito próxima do que a gente usou no B20 em termos de prioridade e concentrar. Nós também estamos adotando indicadores de performance, os chamados KPIs. Então, a gente está conseguindo verificar nessas iniciativas o que se pretende, de fato, de uma forma muito objetiva, seja na mitigação, seja na adaptação, inclusive falando em vidas e questões muito humanas, mas é possível, na maior parte delas, identificar. Isso ajuda muito na transparência, para que todos possam entender onde estamos, o que foi bem, o que foi mal, e para que as próprias entidades, empresas, prefeituras, governos que estão envolvidos na iniciativa entendam a sua relevância e coloquem mais ou menos ênfase em cada uma delas. Então, a gente está usando muito essa metodologia que, de certa forma, funcionou bem no G20 e no B20. Agora, claro que aqui não é 20, aqui são 197 países, mas, por outro lado, é um tema que todos estão muito interessados, no mundo corporativo, no mundo governamental, na academia, nas comunidades, porque talvez seja o maior tema da nossa geração, das nossas vidas. Se nós não conseguirmos avançar nesse tema, nós vamos ter um regresso do desenvolvimento socioeconômico brutal.
se nós conseguirmos avançar, nós vamos ter uma aceleração do desenvolvimento socioeconômico em bases mais sustentáveis, e é isso que todo mundo deseja. Agora, muito se fala sobre o potencial do Brasil, né, nesse cenário de transição energética, de agenda verde, como isso pode gerar muitas oportunidades de desenvolvimento econômico e social para o nosso país, que é tão rico em uma série aí de ativos naturais, e não só, mas também para essa agenda. Qual que é a importância de ter a COP no Brasil? Isso potencializa essa capacidade do Brasil de se mostrar como esse player importante nesse cenário? Sem dúvida. O Brasil é visto, e é verdade, como um polo de soluções. Nós temos problemas, obviamente, que enfrentar. A questão do desmatamento é um óbvio, e nós precisamos zerar o desmatamento. Isso contribui muito com o Brasil e com o mundo, mas nós somos solução em biocombustíveis, em uma agricultura regenerativa, em manter florestas que não aquelas que foram desmatadas. Tem uma série de ações muito importantes. E para frente também. Eu falei do combustível, por exemplo, sustentável da aviação e do combustível marítimo, do hidrogênio. O Brasil será capaz de ter uma participação muito mais expressiva do que o seu PIB no tamanho da solução da sustentabilidade, não há nenhuma dúvida. Então, por isso, a COP no Brasil é muito importante para o mundo e muito importante para o Brasil. Ela pode ser a arrancada para um outro padrão de desenvolvimento para o nosso país, falando com aquilo que o mundo mais demandará ao longo dos próximos anos. E aí tem mais duas questões importantes do Brasil para o mundo. Fazia algum tempo que não se fazia uma COP num país com essa dimensão e com essa quantidade e variedade de soluções. Então, nós temos aí 30 objetivos centrais que também se subdividem em várias soluções específicas, e o Brasil é ator de todas elas. Isso não é comum de você achar num único país. Claro que há outros países de dimensão continental e com a mesma questão ou semelhante de natureza e atributos, mas realmente o Brasil tem uma posição muito interessante, inclusive nos seus problemas, quando a gente fala de adaptação e de como preparar as cidades para a crise climática que nós já estamos enfrentando. O Brasil também pode ser um ponto de muita boa visibilidade do que fazer e do que não fazer. E o outro lado é a escala. Muito dessas iniciativas que eu te falei há uns minutos atrás, elas acabam parando por falta de escala. A economia requer escala. Para você desenvolver soluções, você normalmente precisa de escala. E se você tem escala, o recurso financeiro gira mais rápido. Então, você precisa de menos recurso para fazer as mesmas coisas com maior velocidade e aceleração. Então, você tem um país que tem todas as soluções que se conhece hoje, tudo pode ser tratado aqui com escala. E num ambiente também muito aberto e interessado nessa questão. Então, são atributos muito grandes e, finalmente, nós vamos fazer uma COP no coração da Amazônia, com tudo que isso significa, os cuidados que a gente tem que ter, mas a Amazônia é um patrimônio, um ativo para a solução da crise climática no mundo inteiro. Então, todas as grandes lideranças do mundo, empresarial, acadêmico, político, vão estar no coração da Amazônia discutindo sustentabilidade. Isso é uma situação muito interessante, muito única. Essa escolha por fazer a COP numa cidade amazônica traz dilemas também e alguns desafios. A gente tem visto no noticiário quase semanalmente questões como dificuldade de hospedagem. Isso pode contaminar de alguma maneira a imagem do Brasil como anfitrião da COP? Isso pode atrapalhar o bom desenvolvimento da COP? Isso tem feito parte dos seus debates também, como na sua função? Não é exatamente a minha função, mas eu diria que sim, a gente está participando da melhor forma. Mas eu acho que o positivo que eu te descrevi na resposta anterior, ele é muito maior do que esses dilemas, esses problemas que são relevantes de logística e que eu acho que o Brasil tem uma tradição de eventos, o próprio G20, agora, semana passada, o BRICS. Eu acho que o Brasil vai encontrar esses caminhos. E a gente tem naturalmente também, da natureza do país tão continental, vão haver alguns eventos também fora de Belém, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília. Então, acho que no fim do dia, com o passar agora dos próximos meses, essas coisas vão se ajustando e a gente vai ter uma COP
muito plural, com muita participação popular também, que é algo que há alguns anos talvez não houvesse com essa dimensão, e isso é muito bom. Agora, nós vamos ter, obviamente, algumas questões de estar fazendo numa cidade de tamanho médio mesmo, para os padrões brasileiros, dentro da Amazônia, com a sua logística, que precisa ser respeitada. O que a gente pode esperar de concreto para esta COP? Assim, qual que é a sua perspectiva de como a gente vai terminar esse evento? Então, nós temos dois grandes temas aqui. O tema da negociação, que é do embaixador André Corrêa do Lago, e que eu acho que a diplomacia brasileira tem se mostrado muito capaz. O embaixador Maurício Liro, que também esteve dentro do G20, está muito envolvido aqui também, e no BRICS também, e agora é envolvido aqui. Então, acho que a gente pode esperar o que for melhor possível dentro de um ambiente de negociação que nunca é fácil e é muito plural. A ação climática, que é a agenda de ação climática, que é a parte que eu estou mais envolvido, ela está tomando o centro do palco. Essa é que é a realidade. Porque ela é muito importante a essa altura do campeonato, já houve muito trabalho ao longo dos últimos anos e as soluções estão razoavelmente aparentes e podem ser adotadas. Então, para nós, a característica dessa COP e o próprio sucesso é a aceleração da implementação. E que a gente tem um showcase, uma demonstração dessas soluções, seja na mitigação, seja na adaptação, seja nos métodos de financiamento, muito vigorosa, para que aqueles que ainda não encontraram o seu caminho, encontrem, e eu estou falando a nível global, encontrem o seu caminho, para aqueles que precisam fazer uma adaptação no seu caminho tecnológico, possam verificar as opções, e para aqueles que ainda não se deram conta da questão competitiva da sustentabilidade, também vão ver que, de fato, chega um momento em que você não estar engajado do ponto de vista do desenvolvimento econômico na questão social e na questão da sustentabilidade, quase que lhe exclui do mercado. Então, acho que a COP vai ter muito dessa característica de mostrar muito claramente os caminhos da implementação, e isso faz com que a agenda da ação climática fique bastante no centro e, pessoalmente, isso me alegra muito e eu acho que a gente vai poder dar uma contribuição grande ao processo. E na semana passada, o entrevistado aqui da notícia foi o embaixador Maurício Lírio. E a gente falou essencialmente sobre BRICS, porque ele estava no Rio de Janeiro para a realização dos BRICS, mas também um pouco sobre COP. E ele colocou assim que uma das dificuldades, um dos desafios deste ano na COP é de manter esse regime do clima de pé. Porque a gente tem hoje um país que é o governo do Donald Trump nos Estados Unidos, que ameaça, de certa maneira, a sustentação do que se entendeu como o regime do clima, ao falar que ele vai sair do Acordo de Paris, e acaba estimulando também que eventuais outros países sigam pelo mesmo caminho. Isso vai afetar a nossa COP? O que a gente pode esperar? Isso afeta também esse lado da ação climática que você está mencionando ou só o lado da negociação diplomática dos países? Eu acho que acho que o embaixador, eu pude assistir, acho que ele conhece profundamente e é muito na negociação. Na ação climática, o que a gente está vendo, independente do país de origem, empresas, comunidades, prefeituras, estados, muito ativos, muito ativos. Por quê? Porque a maioria desses processos não são de 1 ano, 2 anos, eles são de médio e longo prazo. Se você, por exemplo, quiser eletrificar o seu transporte público urbano, nós estamos vendo aqui na cidade de São Paulo, não é algo que você faz em 1 ano ou 2, ou num determinado eixo político de um determinado governante. Isso tende a cruzar. E os benefícios vão ficando claros e as demandas vão ficando claras. Então, a gente não está vendo um retrocesso na agenda de ação climática dos diferentes países. A gente está vendo, sim, um ânimo e um avanço muito grande. E volta um pouco ao meu ponto anterior. Se a negociação, qualquer que seja a razão, ela ficar morna, para fazer a ação climática, nós já temos a negociação que a gente precisa, que vai muito em relação ao Acordo de Paris e algumas questões posteriores. Então, não nos falta hoje negociação para implementar o que se demanda, o que é necessário para atingir o Acordo de Paris. Então, vamos aproveitar também e ocupar o espaço e fazer o melhor possível em relação à implementação.
E ainda sobre o Trump, a gente está assistindo nesta semana uma ameaça por parte do presidente americano de impor tarifas de 50% aos produtos brasileiros, em razão aí de um movimento dele de sair em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. E um embate direto com o governo brasileiro que acaba afetando a economia, pode afetar a economia brasileira, as ações dessas empresas, etc. Isso contamina o clima da COP também, de alguma maneira, ou não, são coisas totalmente diferentes. Os Estados Unidos é um país importante, há sempre uma vontade de que os presidentes todos estejam presentes em cúpulas como esta. A gente sabe que, no caso do Trump na COP, é pouco provável, mas, enfim, há sempre um esforço dos países de trazerem esses líderes para dentro desse debate, para sentar à mesa e discutir. Esse clima beligerante aí entre Washington e com o governo Lula atrapalha? Eu te diria o seguinte, para fins da negociação, um mundo que tem conflitos, seja de natureza comercial, seja de natureza militar, e nós temos ambos nesse momento, obviamente ele é mais complexo e ele demanda muito mais paciência, habilidade e perseverança dos negociadores. Do lado da ação climática, da agenda de ação climática, nós não estamos vendo esse impacto, que foi o meu ponto anterior. Então, se a gente pegar as empresas-chave dos diversos países, sejam aqueles que estão mais animados com o processo, sejam aqueles que estão menos, ou até aqueles que saíram formalmente da negociação, nós não estamos vendo mudança. E, diga-se de passagem, isso vale também para os governos subnacionais. Uma questão que vai chamar muita atenção na COP é a organização do que a gente chama dos subnacionais, que são os governos que não federais. Então, especialmente as prefeituras, eles estão se consorciando de uma forma muito inteligente ao redor do mundo e dentro dos países, em plataformas de conhecimento, porque, de fato, uma das coisas que atrasa muito implementação é naqueles municípios menores, eventualmente, você não ter condições técnicas, tecnológicas, de planejamento, de fazer aquilo que um outro já fez. Então, ali é mais ou tão importante quanto entre as companhias fazer essa espécie de consórcio e de trabalho em conjunto. Isso a gente está vendo ao redor do mundo todo. Nas minhas viagens é impressionante a atividade e a crença dos prefeitos e dos governadores de que essa agenda é fundamental. Por quê? Porque o problema está acontecendo lá, na prefeitura, no governo do estado. Claro que envolve também os entes nacionais, mas os maiores desastres, inclusive, eles se dão na mão dos gestores locais. Então, eu acho que nós vamos ver uma movimentação muito legal nesse sentido e eu acho que nós não vamos sentir uma diferença na agenda de ação climática entre diferentes países, independente da sua visão federal em relação a determinados temas. E eu queria falar um pouquinho, ainda falando aí de política, né, como o ambiente político pode ou não contaminar a COP. Tem algumas pessoas, inclusive do setor privado, como Armínio Fraga, que colocam que se o Brasil insistir em explorar petróleo na margem equatorial, isso vai mandar um sinal muito ruim e pode abalar a reputação do Brasil e como um negociador, como um país de fato ambicioso na implementação dessa agenda verde, de um mundo mais sustentável e que seria preciso passar um sinal claro de que a gente não vai mais explorar petróleo. Queria te ouvir sobre isso. Obviamente, eu não falo em nome do governo brasileiro, né? Minha função está muito mais conectada até com as Nações Unidas e com a organização da COP como um todo. Mas eu te diria que é um dos 30 temas, é um tema muito importante de todas as COPs, a transição dos combustíveis fósseis. Nós precisamos fazer isso e endereçar isso da forma mais ordenada, mais inteligente possível e as COPs cumprem esse papel nos seus ciclos. Então, com certeza, esse é um dos temas da COP30 e será muito discutido e o Brasil, obviamente, participará como todos os demais países, sejam os produtores ou os não produtores de combustíveis fósseis, e assim tem sido ao longo dos últimos anos. Mas também é importante ressaltar, quando a gente falar de Brasil, nós temos a matriz energética, essa altura do campeonato, mais limpa do mundo. Então, nós também temos que nos preocupar com as questões, mas também podemos nos
orgulhar um pouco e difundir as nossas soluções, que são muito importantes. Nenhum país avançou em biocombustíveis como o Brasil. Esse não é um tema novo no Brasil, esse é um tema de mais de 40 anos. Nós estamos vendo agora a Índia, que é o país do mundo que mais cresce em todos os setores, inclusive no setor automotivo, em percentual, adotando soluções nossas, o etanol e coisas desse tipo. Então, eu acho que nós temos que ter toda essa preocupação, e eu acho que ela está correta, e ela será parte central. Qual que é o caminho exato, o tempo exato, a resposta obviamente não cabe a mim, mas também, do ponto de vista da agenda de ação climática, nós temos muito que mostrar e o mundo está de olhos muito abertos para entender algumas das nossas soluções que são, inclusive, pouco conhecidas, como é o caso dos biocombustíveis, e que podem ser temas-chave, não só para o transporte terrestre, por exemplo, como eu estou trazendo aqui, mas também para o transporte aéreo, para o transporte marítimo e uma série de outras questões. Agora, é frequente uma fala assim, de que o Brasil tem tudo para dar certo na agenda de sustentabilidade, mas largou atrasado. Então, outros países estão na frente, estão desenvolvendo mais rápido, hidrogênio, combustível sustentável de aviação. É isso ou não? Qual que é a sua leitura de alguém que está acompanhando esse assunto, já acompanhou pelo B20, agora acompanha na COP também? Eu acho que o Brasil, obviamente, tem as suas restrições, é um país em desenvolvimento, a gente tem dilemas de toda a natureza e alguns outros países, quando tem algumas das soluções, às vezes aceleram mais nelas, mas isso não significa dizer que no cômputo geral eles estejam fazendo algo melhor do que a gente. Você tem países que estão acelerando ao máximo em energias renováveis e acelerando ao máximo ao mesmo tempo em combustíveis fósseis ou em carvão. Então, isso não significa necessariamente muito. Eu voltaria lá onde a gente começou. Quantos países têm a condição de ter tantas soluções para trabalhar e ter a escala para fazer isso? Agora, óbvio, se nós estivéssemos num marco de um país com muito mais recursos econômicos, obviamente a gente aceleraria ainda mais rápido. Mas se você for conversar com outros países fora do Brasil, eu acho que hoje eles têm mais, eu não diria inveja, mas eles têm até um maior interesse pela gama de soluções e pelas possibilidades. E também temos outras coisas muito importantes. Nós temos um banco de desenvolvimento que ele é, de fato, grande e muito reputacionado lá fora e que ele talvez seja hoje o maior financiador de algumas dessas soluções no mundo. Eu acho que a gente vai ver também essa demonstração ao longo dos próximos meses, nesse showcase de COP. Então, eu espero que a gente verifique aquilo que a gente está fazendo bem, sem nenhum ufanismo, mas com muito pragmatismo para dizer, ok, eu faço isso assim, por que eu não faço 3 vezes mais ou 2 vezes mais? Onde é que estão os gargalos? Porque, de fato, tudo que a gente fizer aqui relacionado à sustentabilidade, eu acho que esse é um ponto importante. A agenda de desenvolvimento do Brasil passa pela sustentabilidade. Nós temos a condição de adicionar cadeias de valor, aumentar as cadeias de valor existentes, melhorar o padrão de vida da nossa sociedade com maior renda e maior valor agregado a partir da sustentabilidade. Uma rota que não olhe para isso dificilmente vai ter esse potencial. E quando a gente junta com algumas outras coisas em que a gente é muito forte, por exemplo, agricultura e mineração, que são recursos entre natureza e entre ciência desenvolvida no país ao longo do tempo, quando você combina isso com sustentabilidade, você abre uma avenida muito importante. E aí nós podemos alterar o nosso padrão de desenvolvimento. Dan, você estava mencionando há pouco 2 áreas que são importantes para o Brasil e que podem ser, e que são cruciais também nessa agenda de descarbonização: agronegócio e mineração. No caso da mineração, parece às vezes um contrassenso, né? Mas na verdade a gente precisa ampliar a mineração de alguns minerais críticos para conseguir fazer essa transição. Como que o Brasil está posicionado com relação a isso hoje e de que maneira isso vai ser discutido na COP?
Eu acho que o Brasil é uma potência em mineração, né? Nós temos algumas das maiores operações e das mais competentes e mais produtivas e que estão muito engajadas nessa temática. Então, você tem a sustentabilidade da mineração, então você fazê-la da forma mais sustentável possível, essa é uma agenda muito importante e que está sendo levada a cabo e claro, acho que tem planos de fazer ainda muito mais e, de novo, a questão da escala volta. Quer dizer, você poder fazer isso num ambiente de elevada escala ajuda muito. Você tem a questão que você trouxe de que a eletrificação e várias das soluções requerem muito mais mineração, algumas delas com baixo volume, são minérios distintos, e aí você ter operações de escala que possam ajudar nas técnicas, nas tecnologias, nos processos vai ser chave. E você tem também a questão da expansão das cadeias de valor. Então, quando você vai para frente com a descarbonização em alguns dos processos de transformação dos minérios, você precisa de energia renovável e sustentável e novos processos, que não são aqueles que foram desenvolvidos há muitos anos atrás. Então, se abre uma outra oportunidade adicional para um país como o Brasil, não só o Brasil, mas o chamado power shoring, essa condição de gerar muita capacidade de energia renovável e sustentável, é uma possibilidade que o Brasil tem. Como que ele vai usar isso, nós vamos ver ao longo dos próximos anos. Mas essa conexão com a mineração pode ser, sim, um dos caminhos de agregação de valor. Isso, obviamente, quem vai fazer são as empresas do setor, os governos correlacionados, esse é um tema global. Mas, de novo, o Brasil está muito bem na foto, digamos, para cumprir esse objetivo. Do lado e só mais um ponto, sempre que você tem um setor que é competitivo, como é a mineração brasileira em relação ao resto do mundo, ele puxa toda uma cadeia de indústria, de serviços, que sem ter isso no seu solo, no seu país, dificilmente se desenvolveria. Então, isso também é uma vantagem adicional desse processo. Quando a gente vai para a agricultura, a história é meio parecida. Quer dizer, você tem uma competitividade enorme que possibilita agregar mais valor para trás e para frente nas cadeias de valor e você começa a usar você tem muita necessidade de energia também e processos de mitigação, porque a atividade agrícola, se tiver o devido cuidado, ela pode ser contrária, ela pode ser carbonizante. E aqui nós temos visto já no Brasil uma visão muito proativa em relação a fazer isso da melhor forma. Então, eu acho que, inclusive, nós vamos ter um showcase da agricultura na COP30, que talvez a gente ainda não tenha visto em edições de COPs anteriores, porque, obviamente, o Brasil é um país que tem um tamanho de economia agrícola e correlacionada, a sua agroindústria, os serviços para a agricultura, e eu vejo esses grupos muito ativos, muito engajados e se preparando para mostrar muita coisa. Então, provavelmente a gente vai ser de novo solução em questões agrícolas e aí a nossa escala é espetacular, então a gente pode acelerar esses processos e nós vamos mostrar para o resto do país também, dentro de uma visão de sustentabilidade, como que você pode ampliar o valor, como que você pode fazer melhor. E, diga-se de passagem, eu tenho tido a chance, por causa dessa posição, de ver alguns casos de vida real de setores relacionados à pecuária, agriculturas tradicionais, em que a sustentabilidade tem duplicado ou triplicado a renda daquela mesma produção. Então, isso está começando a ficar um tema muito interessante que a gente deveria escalar ao máximo. E eu acho que aqui os setores estão se preparando para isso. Quando a gente vê alguns movimentos contrários, por exemplo, a ministra Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, que é uma referência internacional de defesa do meio ambiente, em Brasília, a gente vê também alguns desastres, notícia com a sua semana de desastres climáticos, dá uma desesperança, né? Muitas vezes. Você está trazendo um outro lado aqui para a gente, para o programa, que tem muita gente se mexendo para mudar essa realidade
e o setor privado comprou essa agenda, é isso, no Brasil? A gente está engajado, o que ainda falta? Eu diria assim, de modo geral, eu acho que o setor privado, ele ao redor do mundo tem essa agenda e entende que não tem uma outra agenda. Ou seja, você não fará desenvolvimento econômico se não fizer o sócio e se não fizer o sustentável. Então, o desenvolvimento socioeconômico sustentável é uma estratégia de uma via só. Eu acho que as empresas que estão normalmente na vanguarda das atividades começam a sentir primeiro e elas trazem nas suas cadeias de valor até o mais baixo participante ou menor participante. Diga-se de passagem, as pequenas e médias empresas ao redor do mundo estão extremamente engajadas. Existe uma iniciativa muito grande que foi reforçada em Baku. A minha antecessora, e que ainda está dividindo comigo essa posição, a champion de Baku, a Nigar, ela é uma deputada de lá, ela lançou todo esse projeto em cima de PMEs, o Sebrae inclusive participou lá ano passado, nós vamos ver muita atividade aqui esse ano. Então você não vê assim muitas diferenças de visão em relação à relevância. É claro que cada um tem os seus dilemas, cada um tem as suas dificuldades, e por isso eu sou relativamente otimista. Eu acho que, assim, numa analogia, nós estamos no intervalo, né, do primeiro para o segundo tempo, nós não perdemos o jogo e não ganhamos o jogo, mas a gente tem os melhores atributos para ganhar, depende da gente. E tem uma questão que a aceleração do desenvolvimento em algumas regiões do mundo, que é algo muito bem-vindo, em regiões muito pobres, nos primeiros momentos, ela é feita de forma pouco sustentável. Então, nós também precisamos usar essas experiências para ajudar esses países e ajudar regiões do nosso país também a começar essa melhoria na situação econômica de uma forma mais sustentável, porque esse é um dos grandes agravantes da crise climática. É quando você acelera o ambiente econômico de forma não sustentável. Então, isso também é função da COP, isso também é função da Agenda de Ação Climática, e eu acho que a gente pode fazer uma melhoria aí também. E eu acho que é melhor a gente ser otimista com essas coisas, mas consciente, pragmático e trabalhando na direção certa. Não vai me ajudar nada, francamente, ser pessimista nessa altura do campeonato. E nesse sentido, você acha que o discurso e a ação do governo brasileiro no momento, ele está alinhado com o que se entende como um caminho do futuro, assim mesmo, do presente e do futuro de transição energética? Olha, eu acho que como todos os países e os governos, você tem muitas situações sobre a mesa. É óbvio que seria fantástico que todos os governos pudessem andar numa direção o tempo todo. Mas a vida não é assim. A vida é cheia de altos e baixos e cabe a nós lidar com essas situações. O que eu acho que a gente não pode é usar essas situações para desacelerar. Pelo contrário, nós temos que fazer mais. Então vamos acelerar e, de novo, se nós não tivéssemos conhecimento de soluções, aí nós estaríamos numa situação muito mais difícil. Mas a gente tem. Então, vamos usar tudo isso, vamos estar sempre mostrando aos governos, não só ao governo brasileiro, mas a todos os governos, os caminhos, e eu acho que os governos também estão nos mostrando caminhos e a gente, via de regra, vai achar as melhores soluções, mas nem todos os dias são ensolarados, a vida é assim mesmo. E minha última pergunta é, o que tira o seu sono nessa posição? No que você tem que trabalhar mais, assim, o que é mais desafiador dessa posição? Olha, francamente, para mim está sendo um aprendizado enorme, porque eu estou tendo a chance de falar com muitas pessoas diferentes, muitos setores que eu não conhecia. Então, eu estou perdendo sono positivamente para tentar manter essa agenda de pé que está me agradando muito. Mas, obviamente, eu acho que na medida em que a gente se aproximar da COP, como a gente tem um ciclo dessa ativação da Agenda de Ação Climática, nós vamos ter alguns desafios intelectuais que talvez também me tirem o sono. Se alguns desses 30 objetivos-chave, se a gente bater na trave em algum deles ou por uma razão técnica, científica, a gente não estiver encontrando soluções, isso, obviamente, me tiraria o sono. Mas, por hora, estou feliz de estar dormindo um pouco menos para ter chance de conhecer tantas histórias legais e tantas pessoas
e tantos trabalhos muito bacanas que existem ao redor do mundo para nos ajudar a manter o ritmo do desenvolvimento socioeconômico de forma sustentável. Eu agradeço muito pela entrevista, mais uma vez, a porta está aberta, quero te receber depois da COP também para a gente poder fazer um balanço do que aconteceu. Agradeço sobretudo a você também que nos acompanhou pela audiência. O É Notícia volta na semana que vem.